Oi. Bom, o debate está sendo travado. Só lembrando, nossa moção é essa casa lamenta o declínio do estímulo social à polimatia. Beninca, quando quiser começar. Estão conseguindo me ouvir? Está um pouquinho baixo, você pode contar até 5? 1, 2, 3, 4, 5. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Deixa eu tirar a cadeira de perto, porque debater com cadeira de perto é pedir para dar problema. 3, 2, 1. Fundamentalmente, esse debate é uma diferenciação, um embate entre conhecimentos mais generalísticos para as pessoas ou mais especificação. Esse debate ele vai se pautar em se é melhor a gente ter uma sociedade que incentiva as pessoas a serem mais generalistas e terem conhecimentos mais ou menos amplos, medianos ou até um pouco profundos sobre a maior parte das coisas, ou se a gente deve focar na especialização dos profissionais. Majoritariamente é isso. Não, Jazz, é isso mesmo o debate. Fundamentalmente, essa é a grande diferenciação desse debate. E agora a gente tem que ir direto para quais são os pontos de vantagem de nós termos pessoas mais generalistas, conhecimentos mais generalistas na maior parte das pessoas. A ideia inicial é a vantagem socioeconômica de você ter generalistas. A gente tem que entender que a realidade atual é de uma pluralidade de conhecimentos e uma complexidade multissubjetiva naquilo que as pessoas fazem. Todo ramo, profissão ou emprego que a pessoa vai ter exige dela conhecimentos muito amplos sobre o mundo. Nós não estamos falando mais de um método de produção antigo ou um método de produção da Idade Moderna, onde você poderia entrar numa linha de produção e conhecer aquela produção ali e não ter que se preocupar com as questões sociais, com as questões ambientais, com as questões políticas para produzir melhor o seu trabalho. A gente pode dar um exemplo de como é essa realidade atual no mundo da engenharia. Você pode construir um prédio? Sim, você pode construir um prédio tendo amplos conhecimentos sobre engenharia. E talvez o seu prédio fique melhor se você tiver mais conhecimento sobre engenharia de materiais, de ter toda a especialização que você pode ter ali. Mas se você não tem um conhecimento generalizado, suficiente ou até amplo, sobre questões sociais, sobre como, por exemplo, gentrificação, sobre questões de urbanística, sobre questões até mesmo fora, como questões políticas ou questões ambientais, você provavelmente não vai conseguir desenvolver ou não vai se preocupar ou lembrar que você deve se preocupar em produzir prédios que produzam menos CO2, que tenham uma ventilação mais natural para não usarem tanto ar-condicionado, ou então fazer nos seus projetos uma melhoria social para evitar, por exemplo, o fenômeno da gentrificação. Esses conhecimentos são úteis quando a gente está falando de pessoas que são generalistas, porque mesmo que elas não tenham conhecimento ultra específico para produzir na melhor da sua arte específica, elas vão ter maior eficácia, porque elas vão utilizar do seu conhecimento para melhorar o seu produto em aspectos diversos, afetando mais pontos da sociedade, como foi esse caso da engenharia. E mais especificamente, esse fenômeno ele se perpetua mais ainda quando a gente entende que especialistas tendem, na sociedade atual, aonde é incentivada essa outra especialização, a ter um conhecimento muito focado nas suas áreas e pouco focado em outras. Então eles têm, por exemplo, menos assunto para falar com pessoas de outras áreas e acabam se fechando mais ainda dentro de uma área específica. Então, muitas vezes, eles até teriam a capacidade de pensar, por exemplo, que o seu prédio ele deveria levar em consideração aspectos da gentrificação, aspectos da climatologia, mas como ele não tem contato com profissionais dessa área, porque ele não tem assunto para falar, não fazem parte do seu ciclo social, você acaba tendo que ele nem sequer sabe que ele deve se preocupar com isso para começo de conversa. E isso gera o quê? Isso, primeiro, gera uma maior produtividade, porque a partir do momento que você sabe, como profissional, de áreas específicas de diversos amplos da sociedade, ou seja, não apenas da sua área, você consegue utilizar para melhoria de métodos de produção, no qual você consegue identificar problemas de produção que você não identificaria se você tivesse fechado só na sua área, como impactos legais, como impactos ambientais. Você tem uma efetividade social melhor do seu trabalho, porque você foca no seu trabalho e acaba tendo questões extras que vêm junto nisso, você tem um menor risco também de você ter desemprego sistêmico. Por quê? Uma sociedade que vangloria, uma sociedade que estimula o generalista, é uma sociedade que tem um público de trabalho, uma massa de trabalho maior especializada em diversos aspectos. Então, se por acaso, por causa do avanço tecnológico, por alguma medida governamental, ou mesmo um risco sazonal de desemprego em alguma área, faz com que aquele público ali, que estaria super especializado em uma área, agora que tem uma especialização mais genérica para diversas áreas, possa se realocar com maior facilidade nessas estruturações. Então, você gera um benefício
benefício social, não só dos aspectos do produto da pessoa, que vai focar em mais áreas diferentes, trazendo aspectos ambientais, trazendo aspectos do direito, trazendo aspectos sociais, por exemplo, como também as próprias pessoas dessa sociedade e massa de trabalho vão ter uma maior facilidade de conseguir se readequar ao mercado de trabalho em caso de mudanças, principalmente num mercado onde você tem um grande desenvolvimento tecnológico e um risco de desemprego estrutural em áreas muito específicas. É muito bom que você tenha esse tipo de conhecimento para conseguir realocar a sua população em outros setores. Mas a gente ainda tem uma outra questão, que é o próprio aspecto político e social dessas circunstâncias. A partir do momento que a gente faz com que as pessoas incentivem as pessoas a ter um conhecimento muito profundo sobre a sua área, mas não incentiva elas a fazer diversas formações, a saber bastante sobre outras áreas também, a gente gera uma bolha social e a gente gera a ideia da autoridade especialista. Ou seja, aquele especialista que está falando para você é quem verdadeiramente tem a palavra de Deus, digamos assim. É a pessoa que pode passar o conhecimento. Como você não tem conhecimentos dessas áreas, fica muito difícil para você questionar aquela palavra do especialista. Então nós caímos na propensão de aceitar argumentos de autoridade com muito mais facilidade. A partir do momento que você tem uma população que é incentivada a fazer diversas formações e a saber pelo menos um nível intermediário de muitas e muitas coisas, esse especialista ele não tem tanta autoridade assim, porque as pessoas podem verificar com muito mais facilidade os fatos e saber como verificar esses fatos ali. Se as pessoas têm um maior conhecimento, por exemplo, de direito, elas vão saber mais ou menos se aquela pessoa, aquele especialista, aquele advogado, aquele juiz está falando besteira, sem que eles simplesmente digam: olha, eu sou engenheiro, eu sou um agrônomo, eu não tenho conhecimentos de direito, mas essa pessoa que é muito especialista está falando, então eu acho que eu vou acreditar nela. A partir do momento que a sociedade se foca em ter pessoas com maiores conhecimentos amplos sobre as áreas, elas conseguem efetivamente ter maior capacidade de ir contra esses argumentos de autoridade. E isso é muito importante porque normalmente nós pensamos que as autoridades, essas autoridades de especialistas, são quem realmente tem o conhecimento para falar sobre essas áreas. Só que existe muita probabilidade de, quando você tem pessoas ultra especializadas nessas áreas ali, elas cometam erros ao não ver o cenário como um todo, ou seja, alguém que é muito focado no direito, mas especificamente em alguma área do direito, não consiga ver o cenário global no qual ele está investido, quais são as políticas públicas necessárias, qual a situação da sociedade, e, portanto, acabe cometendo erros por culpa mesmo, por não saber daquilo ali ou por erro, ou então você tem especialistas que também são dolosos, no sentido dessas pessoas efetivamente utilizarem da sua área de especialidade como uma autoridade para conseguir vencer essas barreiras, para conseguir benefícios próprios ou para efetivamente conseguir alguma vantagem indevida. Nesse cenário ali, eles podem mal informar uma população. Quando essa população tem conhecimento médio sobre vários desses aspectos, e esses aspectos incluem o que esse especialista está falando, pelo menos essa população tem alguma chance de verificar aqueles fatos e saber mais ou menos o que é e o que não é. Muito obrigado. Obrigada, Beninca. Líder da oposição, quando se sente confortável, pode iniciar. Alô, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, 3, 2, 1 e... Bom, se o debate for encarado da maneira que o primeiro governo encarou, pelo menos na primeira metade do discurso dele, então não existe tanta diferença dele dentro do Estado, em comparação ao status quo. O ensino básico já oferece um ensino generalista e o Beninca próprio, na definição dele, falou que é tentar estudar um pouco sobre tudo. Bom, não é isso que diz o InfoSlide, é estudar muito sobre tudo, é estudar extensivamente. Esse é o ônus que eles precisam carregar. O segundo ponto é que o ensino médio também, ele trata sobre vários assuntos, a gente vai lá, a gente estuda vários temas. Então, não existe essa especialização que ele está tentando optar, pelo menos para a grande massa da população, que é os stakeholders que ele está falando dentro desse debate. A grande diferenciação aqui é dentro do ensino superior. E se a gente for pensar em nível de graduação, ainda assim existe alguma generalidade. Eu estudo economia, mas também estudo história, eu também estudo sociologia. Quem estuda sociologia também estuda filosofia. Então, existe alguma generalização. A grande diferença se dá dentro da profissionalização do cientista e o que a gente espera dos intelectuais da nossa sociedade. Esse debate é sobre conhecimento e como que ele deve ser produzido. Se deve ser produzido numa perspectiva macro, e aí a gente está falando sobre os impactos dentro dessa construção do conhecimento, ou se ele deve ser produzido dentro de uma
perspectiva micro. O ensino, então, a grande questão aqui é que essa especialização ela se dá em setores mais específicos de conhecimento e parece que o primeiro governo ignora isso. O nosso argumento aqui, principalmente, ele vai falar que esse declínio do estímulo social à polimatia foi, e na verdade, ele é fundamental para o avanço do conhecimento científico. Aqui uma breve caracterização sobre a evolução do conhecimento. Ela não é plenamente linear. Na verdade, a acumulação do conhecimento, ela depende de muito esforço e conforme o assunto vai ficando mais complexo, ou seja, ele vai avançando, a gente precisa de mais e mais dedicação para essa especialização. O ponto aqui é basicamente que acessar pontos distintos e mais avançados do conhecimento não é uma coisa trivial que todo mundo consegue alcançar, mas na verdade é uma coisa especialmente difícil. Isso já ajuda a responder à ideia do Bennink, que ele está falando sobre os indivíduos terem a capacidade de entender a porta-vozes que podem ser, enfim, está falando alguma mentira ou tentando manipular a população. Eu não consigo entender muito bem a lógica desse ponto, mas ainda assim, considerando que o conhecimento hoje em dia está num status muito avançado e é muito difícil que a população realmente tenha conhecimento sobre esses assuntos, na verdade é muito mais provável que o indivíduo médio que entende um pouco sobre tudo simplesmente não entenda esse assunto ou ele acha que entende uma coisa que na verdade ele não entende, o que abre margem para ele simplesmente não aceitar o conhecimento científico que é produzido por essas pessoas cientistas que a gente acredita que é legítimo, que na verdade é pouco provável que eles sejam esses falastrões que ele está tentando trazer aqui. Bom, mas como é que era o conhecimento antes desse estímulo social e como que ele é agora que existe um estímulo social, a especialização? Antes, basicamente, o conhecimento ele era pré-paradigmático, ou seja, ele não era largamente avançado, basicamente existia vários passos para inovação dentro desses campos, para desenvolver esses assuntos, mas além disso, o conhecimento ele é produzido por poucos, era normalmente europeu, branco, que conseguia produzir esse conhecimento. É difícil assumir que a população vai ter condição para justamente se tornar esse polimata que eles estão falando, e além disso, dentro daquela época, eram poucas pessoas que realmente produziam. Então, a ciência não era um conhecimento, a ciência não era uma instituição de conhecimento. Na verdade, ela era produzida por poucas pessoas que, na verdade, não evoluíam muito seus assuntos. Eles simplesmente desenvolviam ou abriam margem para o desenvolvimento de novos campos. Só que, com a especialização do conhecimento, com a revolução científica, o que acontece é uma institucionalização da ciência. Ou seja, a ciência se torna, na verdade, uma prática institucional. A gente forma redes de colaboração em todo mundo. E a especialização dos pesquisadores acaba se tornando um fato. Ou seja, não é o cientista, a gente não acredita que ele deve ser uma pessoa que entende de todos os assuntos, mas, na verdade, é um cara que é profundamente especializado naquilo que ele está estudando. E isso é absolutamente relevante da gente entender. Conforme acontece essa institucionalização da ciência, o conhecimento vai realmente conseguindo avançar, porque, afinal de contas, conforme a gente vai demandando, conforme o conhecimento vai avançando, cada vez a gente exige mais especialização para que ele realmente consiga avançar. Então, para que a gente tenha mais construção de conhecimento na sociedade, para que a ciência realmente evolua, a gente precisa dessa especialização. E por que eu preciso dessa especialização extrema do conhecimento para manter essa capacidade de acumulação de conhecimento? Basicamente porque, atualmente, a noção de fronteira do conhecimento, ela impera. Ou seja, a gente tem cada vez mais muito volume de produção, muitas descobertas novas, muitas teorizações e novas descobertas e abstrações do conhecimento que não existiam naquela época, e o conhecimento realmente ele é muito avançado, porque basicamente a gente não tem simplesmente um ou outro europeu estudando um determinado assunto, mas na verdade a gente tem universidades, pessoas que estão realmente dedicadas à vida delas a avançar aquele conhecimento, e assim, cada vez mais eu preciso dedicar mais tempo para realmente entender o que está sendo avançado. Eu acredito que nenhum de nós entenda, a gente estudou física no ensino médio, mas a gente não sabe exatamente o que o campo da física quântica vai estar falando agora. Então, isso é especialmente importante a gente entender, porque, na verdade, se um cientista deixa de acompanhar 1 ano, 2 anos a fronteira do conhecimento que está sendo produzido dentro daquele contexto, ele já perde toda a evolução do conhecimento que está sendo realmente gerada, porque a produção do conhecimento hoje em dia é completamente diferente do que era produzido naquela época. Portanto, dentro desse contexto de que o conhecimento, na verdade, é uma coisa institucionalizada, e para a gente conseguir produzir, a gente precisa ter esse acompanhamento dos cientistas e essa especialização dos cientistas. Na verdade, a gente precisa que eles se especializem, a gente precisa que eles dominem aquele conhecimento. Então, basicamente, isso, ponto de informação para a segunda oposição, por favor. Muito obrigada. Vamos lá. Por que os bilionários do mundo, os grandes produtores do mundo, ainda assim não são formados em nenhum curso de graduação e são ávidos pela polimatia? E, além disso, a crítica que você está fazendo é sobre europeus, sobre um passado colonial e não sobre o status quo. Não é sobre exatamente no momento passado, né? Eu não sei se você vai querer fazer um caso sobre bilionários, eles conseguem realmente se desenvolver porque eles são polimatas, mas eu acho muito pouco difícil de acreditar que a população toda vai ter tempo para estudar extensivamente todos esses assuntos. Além disso, dentro do status quo, elas já estudam esses assuntos. Tipo, ensino médio, tu vai lá e estuda vários temas, ensino básico, tu vai lá e estuda esses vários temas. Então, acreditar que a população vai conseguir realmente se desenvolver dentro desses campos é pouco provável. Além disso, eu não estou simplesmente falando como era no passado, mas eu estou falando como é atualmente e como para ser atualmente, ou seja, para eu ter a evolução
evolução do conhecimento, eu preciso que, na verdade, exista essa especialização dentro do mundo. Ou seja, eu preciso que os cientistas, para acompanharem aquele conhecimento que está sendo produzido hoje dentro da fronteira do conhecimento, um campo que é realmente muito distinto de como era no passado, em que as pessoas conseguiam ter esse conhecimento realmente mais generalista, eu preciso que eles realmente se especializem, porque o volume de produção do conhecimento hoje em dia é muito maior, de modo que o estímulo social a esse generalismo, a essa polimatia, na verdade, ele prejudica a capacidade da ciência evoluir, na medida em que os cientistas estão gastando o tempo deles, na verdade, em estudar vários assuntos que eles não conseguem entender em sua completude, porque hoje em dia o conhecimento ele foi muito mais longe do que ele foi, do que ele realmente consegue, do que realmente ele iria num outro cenário, mas, além disso, porque essas pessoas especializadas, elas conseguem realmente fazer com que esse conhecimento evolua. Comparativamente, agora, em relação ao primeiro governo, tá? A população, de nenhuma forma, eles conseguem nos mostrar que no status atual, com a condição do conhecimento atual, da maneira que ele é desenvolvido, a população realmente vai ter condições de verificar o que está certo ou errado, pelo menos o cidadão médio. Eu não consigo entender de que maneira o cidadão médio vai conseguir ter esse conhecimento realmente extensivo, ainda que exista um estímulo social a ele para realmente fazer isso. Por conta disso, muito orgulho em me opor. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Adjunto do governo, quando se sente confortável, pode iniciar. Oi, galera, todo mundo me escuta? Sim, sim. Tá, vou colocar meu cronômetro aqui. Vou começar em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, vamos lá. A gente tem que entender por que necessariamente o declínio da polimatia prejudica essas próprias áreas de especialização que a primeira oposição tanto tenta defender e diz que é esse grande avanço tecnológico que a gente necessita dentro da própria lógica de mercado e no mundo que a gente vive hoje. Vamos lá. Existe uma lógica que tu ter mais de um interesse na área pode te enfraquecer na sua principal área pelo tempo que tu gasta, que teremos dificuldade de ter sucesso na sua carreira. É basicamente todo o caso que a primeira oposição tenta pintar nesse debate, que o mercado ele exige uma maior especialização e que tu ter uma maior especificidade dentro dessa tua área faz com que tu tenha mais chances de sobreviver dentro do mercado e que tu tenha mais sucesso dentro da carreira. Mas por que isso não se sustenta e o próprio declínio da polimatia vem a prejudicar essa própria lógica? O estímulo em mais de uma área ele gera incentivos de criatividade e produtividade. Vamos pegar os próprios exemplos que a gente tem dentro do InfoSlide, como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Ele, com os conhecimentos extremamente específicos de anatomia, matemática e geometria, melhoraram a precisão das suas pinturas. Ele teve uma imaginação e uma lógica visual muito melhor a partir do momento que ele teve um estudo intensivo em anatomia, geometria. Isso tudo melhorou a principal fonte de carreira dele, que era a sua pintura. Existe uma lógica que o próprio estímulo que tu tem em ter mais de um interesse, e não só mais de um interesse mais generalista, ou só puramente, tipo, do jeito que a primeira oposição tentou dizer, que a gente basicamente estava dizendo que, tipo, eu me interesso puramente por direito, mas leio um livro de história. Não, que todo caso que eu e o Beni, que a gente tenta colocar é como que necessariamente esse estudo generalista, ele é intensivo em tu ter mais de um conhecimento entre diversas áreas. Como que necessariamente tu ter essa polimatia, tu ser um polimata, ele te incentiva mesmo que a tua principal carreira seja o direito, mesmo que a tua principal carreira seja a pintura. Isso, inclusive, estimulou, quando a gente pega o exemplo do Leonardo da Vinci, a própria criatividade dele em engenharia mecânica. Isso é um sistema que se retroalimenta. A partir do momento que tu consegue enxergar áreas cada vez maiores e tu se intensiva dentro delas, tu vira um profissional melhor. E aqui a gente já consegue ver uma clara comparação entre o primeiro governo e a primeira oposição. Se o caso da primeira oposição é a necessidade de mais especialização e que implica na evolução, nas maiores conquistas tecnológicas, etc., a polimatia ela não se perde nisso. Ela, pelo contrário, ela incentiva que cada vez mais essas pessoas sejam profissionais melhores. Eu, um pintor com um estudo intensivo de geometria, melhora a minha pintura. Eu, o próprio FHC, vamos pegar um exemplo brasileiro. Eu, o FHC, sou sociólogo, mas tenho um extremo conhecimento específico e intensivo em economia. Ele criou o Plano Real. É essa lógica que a gente tenta colocar dentro do debate. Como que a polimatia e o declínio desse tipo de lógica, a gente tem que lamentar porque ele prejudica as áreas primordiais dentro da sociedade.
As maiores evoluções do ser humano não vieram de um estudo específico somente em matemática, somente em engenharia, somente em economia. Ele vem de um estudo intensivo de diversas áreas, porque é elas que te permitem conhecer a realidade e a necessidade que aquela sociedade ela vive. Quando a gente trata desse debate de polimatia e como que o declínio ele traz esse prejuízo, a gente não trata somente do indivíduo puramente por ele mesmo. Eu ser um profissional, a gente trata como isso tem um impacto dentro da sociedade sobre como essas carreiras e como que a própria humanidade ela é gerida dentro dessa lógica de polimatia. Existem diversos, milhares de exemplos, que eu não vou entrar, porque exemplo não é debate, sobre como que necessariamente a polimatia ela traz esse estudo muito mais específico que te auxilia nessa lógica primordial. E qual é o contexto que a gente precisa colocar dentro da atualidade para a gente entender por que a gente deve lamentar o declínio dessa polimatia? Vamos lá, gente, a gente é debatedor. O debate, o questionamento, ele incita o crescimento. Muitas das grandes invenções e contribuições da sociedade vieram do questionamento de pessoas que, às vezes, não tinham especialidade naquilo, ou que se interessaram, era um advogado e se interessou intensivamente por sociologia e começou a estudar aquilo e acabou tendo algum tipo de invenção muito melhor do que necessariamente alguém que só era sociólogo. Qual é o problema que a gente tem nos dias de hoje, que era que o Belinca tentou colocar dentro do debate? Discussões de nicho e a lógica de autoridade. Se tu é advogado, tu acha que só um advogado pode falar de direito e todo qualquer questionamento é meramente respondido de maneira pessoalizada, de tu não tem formação nisso, logo tu tá errado, ou tu é advogado, tu era sociólogo, quis estudar direito, eu dediquei a vida inteira, então eu estou certo. Qual é o impacto que a gente tem dentro da própria sociedade quando a gente fala isso? Um mundo que a gente vive tão polarizado, cada vez mais fechado dentro do indivíduo, a discussão e o debate, ele é uma das práticas mais necessárias dentro de uma sociedade. É o pensar crítico fora da sua caixa, que a polimatia permite e incita dentro da sociedade, se tornando um bem necessário. O declínio da polimatia, mesmo no melhor cenário da oposição, que proporciona essa especialização tão importante somente numa área, gera efeitos negativos para o ser humano enquanto sociedade de não procurar o debate e o questionamento fora do seu nicho. Existe uma lógica muito clara que a gente precisa entender dentro do debate, que a polimatia é a única prática do ser humano que te permite compreender as diversas milhares outras de carreiras e permite que tu pegue essas outras áreas que tu estudou intensivamente e aperfeiçoe a sua principal. É o próprio caso que a gente pega do FHC, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, são pessoas que tinham conhecimentos específicos, principalmente começaram por uma área, mas expandiram seus conhecimentos e foram profissionais cada vez melhores dentro daquela área inicial, primordial, dentro das suas carreiras. Mas está quase 6 minutos, então pode falar, primeira oposição. Deputada, sobre o seu ponto em relação ao conhecimento, que eu preciso ter acesso a várias áreas para ter acesso a ele. Tipo, hoje em dia, a ciência não é feita sozinha. Tipo, existe direito da economia, existe economia do direito, existe economia política, existem várias áreas. Como é que você engaja com isso falando sobre produção do conhecimento? Tá, vamos lá, Fábio. A lógica de vocês é que eu ser um cientista político e somente estudar sobre aquilo me torna um dos melhores dentro da minha área, não necessariamente. Se a gente pega a própria lógica do FHC, por exemplo, que ele era um sociólogo extremamente focado naquilo, mas ele teve um conhecimento muito intensivo dentro da economia, uma das melhores práticas econômicas que a gente teve no Brasil, um dos melhores bens que a gente teve para a economia brasileira foi o Plano Real, que implementou um sociólogo que teve um estudo intensivo dentro da economia. É essa lógica que vocês não conseguem comprar. Vocês partem de uma lógica completamente falsa de eu sou completamente focado só no direito, logo sou um dos melhores advogados da minha área, sendo que não necessariamente. A polimatia, ela permite esse estudo intensivo em diversas outras áreas que me permite trazer melhoras para dentro da sociedade. A polimatia não é somente sobre crescimento individual, mas sobre como que necessariamente a sociedade ela tem a ganhar daquilo. Se eu sou um advogado e eu tenho um estudo intensivo em economia, eu consigo entender como que necessariamente dentro até da própria Constituição eu consigo encaixar melhoras dentro da lei para ter uma melhora econômica dentro do meu país, principalmente se a gente pega uma lógica de países pobres, etc., como que necessariamente dentro da minha própria área eu consigo ganhar e trazer melhoras para a sociedade dentro daquilo. Esse debate não é puramente sobre o indivíduo, mas sobre como a sociedade tem ganhos dentro disso. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Adjunto da oposição, quando se sentir confortável, pode iniciar. Beleza, vocês me escutam, pessoal? Tá, vamos lá.
5, 4, 3, 2, 1. Bom dia a todos, queria parabenizar a todos pelo excelente debate até então, e é uma pena que o primeiro governo não tenha compreendido o nosso caso em sua magnitude total, o que isso causa uma dificuldade de engajamento e até mesmo refutação dos principais pontos que o Fabris trouxe. O nosso caso é principalmente sobre avanço do desenvolvimento científico, não necessariamente do ponto de vista individual, que isso é melhor para o mercado de trabalho e tal. O que isso acaba fazendo é um engajamento pouco comparativo por parte da deputada que me antecedeu. A realidade que acontece é que esse desenvolvimento científico ele não é linear, isso é muito importante para compreender o nosso caso, ou seja, conforme o tempo passa, é mais complexo de se ter mais conhecimento sobre coisas diversas, e o que isso, na verdade, nos ajuda no nosso caso, porque antigamente a lógica de polimatia era mais fácil de ser aderida, existia estímulo, justamente porque era mais fácil de ser consumido, era mais fácil de se ter esse atingimento por completo de diversas áreas. A lógica aqui é que hoje em dia a gente consegue, durante o nosso cenário, com a especialização, com o declínio dessa lógica de polimatia, garantir um volume, garantir tanto o acompanhamento do volume de conhecimento novo, ou seja, entender quais são as inovações que estão sendo surgindo em determinadas áreas, mas também fazer parte dessa fronteira do conhecimento que o Fabris tanto fala. A lógica de produção do conhecimento depende de especialização. O ganho que a gente tem no nosso cenário, e aqui é um ganho bastante claro sobre produção de conhecimento e produção científica, é, por exemplo, avanços em medicina, por exemplo, avanços tecnológicos, por exemplo, avanços para esses países, ou avanços até mesmo para essas pessoas, que agora elas atingem o posto que elas tanto querem, depois de estudar durante muito tempo. A lógica é de que agora a gente consegue ter avanços para a sociedade no geral. Isso é extremamente importante para compreender nosso caso sobre desenvolvimento científico, sobre como que a gente depende desse declínio de estímulo social polimatas, ou polímatas. A lógica aqui que o primeiro governo ele tenta nos mostrar não necessariamente é mais verídica. Por exemplo, quando eles assumem que eles basicamente se destoam um pouco da ideia de que é possível trabalhar em equipes, com equipes de especialistas, por exemplo. Isso acontece no exemplo da FHC, de que o FHC criou o Plano Real, mas é muito provável, e ele de fato estava, cercado de especialistas, cercado de pessoas que entendem muito sobre, por exemplo, política econômica, cercado de pessoas que entendem muito do mercado financeiro. Não é como se o FHC, como um grande polímata, sentou um dia e juntou o seu próprio conhecimento generalista de diversas áreas e criou o Plano Real. É muito provável, e de fato o que aconteceu, é que ele está cercado de pessoas que têm um conhecimento profundo e direcionado de determinadas áreas. E assim a gente consegue ter uma evolução muito maior. Dentro do próprio exemplo do Beninca, né, do engenheiro civil, que ele cria um prédio, mas o prédio não estudou sobre gentrificação ou questões políticas. Ele ignora a possibilidade e a realidade de que quanto maior o impacto de determinado investimento financeiro e tal, é mais provável que esteja cercado e rodeado de melhores especialistas. Afinal, tem um risco maior naquele investimento, por exemplo. A lógica aqui é que pode ser o melhor levantador de prédio e está trabalhando com um muito bom cientista político, com um muito bom analista ambiental. Não é porque tu estudou somente em montar prédio para cima que tu vai simplesmente montar um prédio para cima sem consultar outras áreas de conhecimento. Aliás, é muito mais provável no nosso cenário que isso se faça, porque a própria caracterização dessa pessoa que tem maior especialização é pelo menos um maior respeito à ciência no sentido de busca por métodos científicos, no sentido de valorizar pessoas que também têm conhecimento muito grande para buscar informação, para ser uma fonte de conhecimento, para trabalhar em conjunto. Esse é um ponto essencial do nosso caso. É essencial para a compreensão do nosso caso entender que é possível mesmo especialistas trabalhar em conjunto e gerar um resultado muito maior do que um conjunto de generalistas, por exemplo, ou uma pessoa específica que seja generalista. Perceba como o ponto que eles trazem também de desemprego e facilidade de realocação, de fato, é bastante válido por caso deles, mas ainda assim, é bastante bom também, de maneira que se torna quase simétrico, que para o desenvolvimento daquele país, que também para a criação de empregos, por exemplo, a gente tem especialistas que, por exemplo, podem gerar inovação, a lógica de startups, ou até mesmo exportação, enfim, a lógica de que o mercado de trabalho ele demanda especialistas também em uma proporção relativa, principalmente em cargos de maior remuneração, principalmente em cargos de, por exemplo, algum tipo de liderança, digamos assim, liderança específica em algum desenvolvimento científico e tal. Isso acontece bastante por diversas empresas que agora estão na crista de desenvolvimento tecnológico, é basicamente a revolução tecnológica que a gente vive. Mesmo que no caso de vocês a gente tenha uma maior facilidade de realocação do cara que estudou ciências naturais em vez de estudar química, a produção de conhecimento para aquele país e para a sociedade no geral, ela é pior. E é isso que a gente tenta provar aqui no nosso caso. Vocês também tem uma lógica aqui que vocês nos apresentam, que é isso de que existiria uma autoridade especialista, né, de que a partir do momento em que a sociedade ela conseguisse ter um conhecimento maior, ela conseguiria evitar argumentos de autoridade e que essa autoridade especialista ela poderia, às vezes, levar para má fé, ou não necessariamente levar para má fé, né? Mas simplesmente que a pessoa teria um senso crítico maior. Mas o grande ponto é que a gente reconhece que, na verdade, é bastante importante até mesmo que esses cientistas, ou que esses produtores de conhecimento, ou que vocês chamam de autoridade especialista, ainda assim, ela consiga ter uma voz ativa e consiga transpassar para a sociedade qual que é
que ela está tentando dizer? Transpassar para a sociedade por que aquele conhecimento específico, aquela vacina, por exemplo, né, para aproveitar o assunto do momento, ela é tão importante que isso seja valorizado pela sociedade. Vocês, numa compreensão até um pouco míope do debate e assumir que todas as pessoas vão conseguir ser generalistas e conseguir ser polímatas, né, conseguir ter esse estímulo social, e por conta disso, as pessoas, no geral, o cidadão médio ele vai ser mais crítico, o cidadão médico vai ser mais participativo, ainda assim, o que isso gera muitas vezes é aquilo que o Fabrício falou, a lógica de que tu estuda um pouco sobre o tema e por aquele efeito de Dunning-Kruger, né, que é quando tu conhece um pouco sobre alguma coisa, tu acha que tu sabe muito mais do que tu sabe, porque o pouco que tu conhece é justamente pela tua capacidade de pela tua limitada capacidade de conhecimento de um tema, tu acredita que tu sabe tudo quando tu sabe pouco, e o que isso gera justamente uma contestação muitas vezes sem efeito, uma contestação muitas vezes sem pé na cabeça. Mesmo que isso seja o pior cenário, ainda assim o que a gente acredita é que a possibilidade desses especialistas e o incentivo, ou seja, o que a gente está fazendo na sociedade atualmente, por exemplo, de ter especialistas, eles serem cada vez mais valorizados, e o desenvolvimento social ir por esse caminho, é uma sociedade não só de maior desenvolvimento científico, mas também de maior reconhecimento e valorização da ciência. Esse é o nosso ponto principal. A própria lógica de especialização e a própria lógica de se dedicar cada vez mais para que a gente tenha um campo de conhecimento específico, que isso faz é que a gente tenha maior respeito às pessoas, que a gente reconheça a especialização como algo mais válido, reconheça a especialização como algo bastante importante, e depende do declínio do estímulo social, porque esse estímulo social, como a gente já comentou, ele advém de tempos muito passados, advém de tempos em que, de fato, era importante ter um conhecimento mais generalista, enquanto Leonardo da Vinci, lá para tu descobriu o helicóptero, mas hoje em dia, para que tu descubra como sequenciar um RNA mensageiro, ainda assim, a lógica é que a gente precisa desse desenvolvimento de campos científicos mais aprofundados. E eles podem, mesmo sendo especialistas, mesmo sendo direcionados, serem interconectados. Não é como se a pessoa fosse ficar extremamente bitolada olhando simplesmente para a caixinha da sua área. Ela pode ser especialista em uma área, e não significa que ela seja polímata, ou seja, conhecimento extenso em várias outras, mas ela pode interconectar com outras, ou, por exemplo, ter um pouquinho de conhecimento em outra, ou simplesmente conhecer outra pessoa, outro produtor de conhecimento, que é provável que ela o faça, e troca essas informações. É assim que a gente tem avanço para a sociedade, por isso que, com muito orgulho, a primeira oposição finaliza o discurso. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Extensão do governo, quando se sente confortável, pode iniciar. Ai, meu Deus, vamos lá. Maria, opa. Tava falando desmutado aqui, pessoal, foi. Só um minutinho, gente, tô olhando o timer. Vocês estão me escutando bem? O primeiro governo foi míope em relação à polimatia, que é uma corrente filosófica do conhecimento, e não é apenas sobre geral versus específicos, mas sobre uma forma de dedicação ao conhecimento profundo e não superficial. Com isso, eu já estou engajando diretamente ao ponto do Rafael, que basicamente nos diz, mas eles não têm um conhecimento mediano, as pessoas já têm. Não, o status quo é de vocês. A tendência da internet das pessoas só lerem um pouquinho e acharem que entendem conflito Israel e Palestina é de vocês, não de um polimata. Um polimata vai ter um nível de profundidade, um nível de interesse genuíno no conhecimento. Isso é um ponto muito importante desse debate, porque não é um conhecimento superficial, porque um dos pilares da polimatia é sim a diversidade, outro é profundidade no conhecimento. No status quo, a gente tem hiper especialistas que são generalistas em temas específicos que eles consomem das mídias, reproduzindo assim opiniões e pontos de vista que muitas vezes não são deles, o que endossa fortemente a lógica de lavagem cerebral que nós vivemos, a lógica de potencialidade das fake news, porque as pessoas simplesmente desconhecem ou têm interesse em conhecer de fato como as coisas estão ocorrendo. Algo que é muito diferente do que acontece se, de fato, a gente tivesse polimatas. Nós não temos. O status quo é da primeira oposição. Isso é muito importante nesse debate, porque basicamente eles engajaram quase como se não fosse. A gente precisa entender que a polimatia prega a dedicação ao conhecimento. O declínio da polimatia veio com a ascensão do acesso à educação. Até o iluminismo, com figuras como Kant, dentre outros filósofos, dentre outros nomes da física, nós tivemos a polimatia. Mas o declínio vem quando, de fato, a educação passa a ser mais acessível. Por quê? Em uma jogada capitalista de atrapalhar o alcançar da potencialidade humana pela educação das mais variadas áreas, ficou mais simples que eles defendessem a hiperespecialização, para que simplesmente as pessoas não tivessem outro nível de profundidade, mas também outro nível de característica da polimatia.
a reflexão sobre os pontos variados. O mundo é interdisciplinar. Qualquer tentativa de nichar conhecimentos é falsa. É importante, sim, que as pessoas, no dia a dia delas, elas tenham os mais variados conhecimentos possíveis e que elas se aprofundem nas mais variadas áreas. Muito diferente do que acontece no status quo. Exemplo, na FEFELESH eu tenho um professor de literatura russa do século IX. Ele só fala de literatura russa do século IX. No entanto, eu também tenho um professor de literatura russa do século XVI. E aí, o que a gente tem? A gente tem as próprias áreas no status quo sendo cada vez mais nichadas, o que diminui a interdisciplinaridade e a multilaridade de intertextos que a gente pode fazer entre os diversos tipos de conhecimento e torna, assim, a humanidade mais burra e menos reflexiva, o que, por sinal, também diminui a inovação em outras áreas, como biologia, medicina. Se a gente for pensar num cara que é hiper especializado em medicina biomolecular quântica, que seja, vamos aumentar aqui, esse cara muitas vezes vai ter um contato com determinada necessidade de um paciente que está em outra área. O fato dele não ter um conhecimento profundo naquilo pode inviabilizar que ele enxergue de fato uma solução ou uma saída, seja numa zona de pesquisa ou uma zona de atendimento. Nós acreditamos que isso é negativo e nós lamentamos sim esse declínio. Mas o tempo que as pessoas dedicavam para serem polimatas é maior. O que eu até posso conceder à primeira oposição é que nem todos vão ter essa disponibilidade de tempo. Mas talvez o grande ponto nesse debate, já que vocês pregaram tanta inovação, são aqueles que têm a disponibilidade de tempo. Nós acreditamos que, mais do que isso, a gente precisa também pôr outro ponto nesse debate, o senso crítico. Por que o senso crítico é maior? Porque as pessoas têm mais interesse, porque as pessoas conhecem mais variadas áreas. Com isso, elas acabam tendo mais senso crítico sobre as mais variadas questões. Então, por exemplo, é o cara que de fato é das exatas, mas também saca muito ciências humanas e sabe o que é de fato uma situação como, por exemplo, a ascensão do fascismo ou questões relativas à política. Isso é muito importante nesse debate. Com esse senso crítico sobre as mais variadas áreas, a gente tem mais reflexão e a gente tem um combate mais efetivo à fake news. Por quê? Vamos lá, como as fake news de fato ganham força? Quando as pessoas são influenciadas. Quando eu estou no status quo, que as pessoas são míopes e focalizadas apenas na sua zona de interesse, o que eu acabo tendo? Uma facilidade maior de que outras zonas do conhecimento, como a política, como ciências sociais, sejam instrumentalizadas de uma forma e com uma narrativa retórica que faça as pessoas acreditar que aquilo é verdadeiro. Então, isso explica muito bem porque algumas pessoas acreditam sim que a ditadura militar ou que a própria lógica econômica da ditadura militar foi positiva, porque elas desconhecem profundamente questões, muitas vezes, econômicas que estão ligadas àquilo, ou até mesmo questões sociais. Então, com isso, é mais fácil que as grandes mídias, ou até mesmo pessoas mal interessadas, como o gabinete do ódio, instrumentalizem aquelas pessoas e aquelas pautas. Mesa, repare, aqui eu dou um mecanismo de como a poliomatia pode sim barrar isso. Então, se a gente tivesse um mundo com pessoas que fossem mais polimatas, o que a gente também teria? A gente teria um antídoto maior a isso e um risco menor a isso. Principalmente porque, ainda que eu conceda, às vezes, que a elite, vamos lá, vamos supor, só a elite é polimata. A elite é extremamente influenciada e especializada no cenário de vocês. Algo que é muito negativo. Porque se ela tem controle sobre um determinado nível da sociedade, seria muito positivo que ela, de fato, engajasse com uma mudança, uma transformação e também não fosse tão boba em relação a vários pontos do conhecimento. Tá, vamos tirar a primeira oposição do debate. A primeira oposição associa inovação à especialização. Eles afirmam, sem provar em momento algum, que o nosso lado tem menos inovação. No entanto, nesse ponto, eles ignoram a história. Ainda que o Renascimento e no Iluminismo o acesso à educação fosse menor, os saltos de inovação são gigantes. Ainda no momento mais recente, nomes como Marie Curie, Einstein, Rui Barbosa, Steve Jobs, Noam Chomsky, são polimatas. E mesmo bilionários de áreas de multiconhecimento que levam à inovação também são, sim, pessoas ligadas à poliomatia. É por isso que a maioria dos bilionários do mundo não tem um curso superior, eles não são hiper especializados. Eles não veem o mundo por uma lente míope que só enxerga aquele pequeno nicho de conhecimento, aquele pequeno nicho de extensão. Com isso, a gente tem cada vez mais desenvolvimento do conhecimento e produção de tecnologia e inovação. A inovação, ela precisa ser diversa para você enxergar as mais variadas áreas e você enxergar as mais variadas necessidades. Isso é muito mais forte no nosso cenário. Então, se vocês querem inovação, parabéns, é no nosso lado da casa que vocês têm. Vai lá, no finalzinho, seu ponto. Não é o bilionário que gera o desenvolvimento científico, ele no máximo financia, ou ele no máximo tem algum tipo de contato. A geração de conhecimento vem de alguém que tem justamente esse conhecimento bastante direcionado. Boa sorte isso no discurso que você não fez e eu já te dei como engajar. E, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Steve Jobs, de fato, gerou. Bill Gates, de fato, gerou. Mark Zuckerberg, de fato, gerou. Então, pelo amor de Deus, eles estão produzindo conhecimento, sim, não precisa mentir. Tá, seguindo aqui. No entanto, a gente precisa entender que eles falam que esse acesso de ser polimata fudido é para poucos. No entanto, são esses poucos que geram inovação.
inovação. Ou a primeira oposição acredita que é o povão que está gerando inovação, porque não é. Então, ainda que esse clash criado por eles exista, a gente precisa entender que já que eles focam em inovação, eles perdem. Porque se eu garanto para esse pequeno grupo que seja algum tipo de desenvolvimento, ou conhecimento a mais, ou possibilidade de desenvolvimento tecnológico a mais, eles vão gerar inovação para as pessoas e a gente tem um ganho. Além do meu ganho geral para a população, no sentido de senso crítico, e questões relativas ao combate às fake news. Porque ainda que elas não se tornem polimatas de excelência, elas vão ter um nível maior de ascensão e de ligação com o conhecimento, algo que não acontece no lado deles. Então, a gente precisa entender que a dedicação ao trabalho, a transdisciplinaridade, que é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, são muito maiores no nosso lado da casa. Com isso mesmo, a gente precisa perceber que o declínio da polimatia foi muito ruim para a humanidade e que nós poderíamos estar no estágio muito mais avançado de senso crítico, inovação e também de amor ao conhecimento, dedicação a esse conhecimento. Com isso, orgulhosamente proponho. Obrigada, Jess. Extensão da oposição, começa desconfortável. Gente, eu vou colocar meu cronômetrozinho. Meu discurso vai começar em 3, 2, 1. Bom dia, mesa, bom dia, bancada de oposição e bancada de governo. Eu vou dividir o meu argumento em 4 pontos, mas antes eu gostaria de fazer algumas refutações. O governo que falou anterior a mim aqui, a primeira cadeira do segundo governo, disse que é importante a polimatia porque ela permite a construção da interdisciplinaridade. Mas é completamente possível você construir a interdisciplinaridade com diversos especialistas. São assim que funcionam, por exemplo, governos. Você tem um prefeito, ou, enfim, um chefe de executivo, e ele reúne especialistas em diversas áreas que vão trazer soluções para determinados problemas. Então, não é porque você não é um polimata, por exemplo, que você não pode construir com outros especialistas soluções interdisciplinares. Bom, primeiro ponto aqui, o que a gente não lamenta aqui é o declínio do incentivo à polimatia. E por que a gente não lamenta o declínio? Em primeiro lugar, porque nem todo mundo é polimata. Se a gente vive numa sociedade que incentiva a polimatia, isso é importante. Por que isso é importante? Porque se a gente vive num mundo em que a polimatia ela é incentivada, parte-se do pressuposto de que todos deveriam desenvolvê-la, porque esse é o ponto do incentivo, é fazer com que todos tenham que desenvolvê-la e que isso seja uma exigência social de alguma forma. Só que polimatas, assim como os do InfoSlide, por exemplo, são exceções das exceções, das exceções, das exceções. Nós não negamos a polimatia, nós não achamos que ela é ruim ou qualquer coisa do tipo. A gente só não acredita que ela deva ser uma exigência social, que ela deveria ser incentivada necessariamente de forma sistêmica. Então, e por que os polimatas são uma exceção? Porque eles geralmente são fruto de um contexto social específico, de um conjunto de habilidades cognitivas específicas. Então, nós não podemos presumir que toda e qualquer pessoa pode ser um polimata e, portanto, isso deveria ser incentivado para todas as pessoas. Um outro ponto, que é o nosso segundo ponto, que é um ponto muito importante, é que é o seguinte: nós vivemos num mundo altamente competitivo do jeito que ele é. No status quo, a gente vive numa educação generalista, a gente acredita sim que vivemos numa educação generalista em que a gente vê um pouquinho de muitas coisas e que, de fato, isso não contribui para a polimatia. A questão é que, nesse mundo extremamente competitivo e capitalista, eu quero que vocês perguntem: como é que a gente vai incentivar a polimatia num mundo com tantas desigualdades sociais? Se no mundo de hoje, que nós vivemos na sociedade generalista, os menos favorecidos já são prejudicados pelo sistema, imagina no mundo em que a polimatia é incentivada. Enquanto, por exemplo, filhos de classe média ou filhos de famílias ricas vão ter todos os recursos à mão para conseguir desenvolver essas diversas habilidades profundamente em diversos campos. Enquanto o filho de pobre, como sempre, já se fode no status quo, vai se fuder também no mundo em que a polimatia é incentivada. Outro ponto importante é que é o seguinte: a Jess tenta trazer aqui que no caso a polimatia existindo, né, sendo praticada hoje, sendo incentivada hoje,
que isso faria com que as pessoas... É um pouco do que o primeiro governo traz com relação ao argumento da autoridade, né? Que é você não vai ser levado por fake news, você não vai ser... Porque você vai ter um conhecimento profundo sobre várias coisas. Mas ainda assim, ainda que a gente tenha polimatas hoje, porque a gente os tem hoje ainda, não significa que ele vai saber de tudo profundamente. Então, em algum dado campo do conhecimento, ele vai ser ou ignorante ou ter um conhecimento mediano. Então, ele ainda vai estar submetido a cair numa determinada fake news de um determinado assunto que não é do domínio dele. Ele pode entender sobre 5 campos do conhecimento. Sobre 2 que ele não entender, por exemplo, sobre aqueles que ele não entender, ele ainda está submetido ao conhecimento alheio, à especialidade de outras pessoas. O que acontece é que, no mundo em que a polimatia é incentivada hoje, a gente aumenta a desigualdade social, porque a gente faz com que aqueles que são menos favorecidos possam se desenvolver muito menos essa tal polimatia, que não é para todos, que nem todos têm. Inclusive, o segundo governo fala sobre isso, que nem todo mundo é polimata, e a gente concorda que nem todo mundo é polimata, e é exatamente esse o ponto. Se a gente incentiva isso, e isso passa a fazer parte da nossa sociedade de forma sistêmica, a gente acaba se fudendo. Jess, seu ponto. Obrigada. O erro de vocês é falar sobre acesso, porque essa mesma argumentação pode valer para eles não terem educação. A grande questão é que eles não têm nem incentivo, nem a mínima chance. O que crianças mais ricas muitas vezes vão ter. Então, no caso de vocês, o mesmo argumento se enquadra como, por exemplo, a gente não deveria ter educação no mundo porque o acesso é desigual. Não importa se o acesso é desigual. A questão é potencializar benefícios para todos. Não. A gente não nega a polimatia. A gente só não acredita que ela deva ser um incentivo social. Por quê? É só isso. A gente só não acredita que ela deve ser uma exigência, porque isso que vai aumentar a desigualdade. Se ela for uma exigência social, quem não tem acesso hoje já a uma série de coisas vai ser pior ainda. O que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que hoje é bom. O que eu estou dizendo aqui, no cenário de vocês, vai ser pior. A desigualdade vai só aumentar. Quem tem acesso vai desenvolver lá diversas habilidades e tudo mais, e em determinados campos do conhecimento ainda vai acabar por ser ignorante ou ter um conhecimento medíocre sobre aquele assunto, enquanto quem não tem nenhum acesso não vai poder desenvolver polimatia, a sua polimatia, caso tenha, porque, de novo, a polimatia é uma questão de exceções, exceções e exceções. São pessoas em contextos específicos. Então, quando a gente fala de Leonardo da Vinci, quando a gente fala de Newton, existe uma razão de por que eles são tão famosos e de por que eles ficaram para a história. Exatamente porque eles são as exceções. Então, o fato é, se a gente incentiva isso, a gente coloca uma pressão muito grande nas pessoas para que elas desenvolvam essas habilidades polimatas, sendo que isso não vai ser possível para todo mundo. A gente aumenta a pressão que já existe hoje nas pessoas. A gente aumenta hoje, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos estudantes universitários sofre pressão para ser muito bom, para estar sempre bem sucedido nas matérias, na lógica que a gente vive, que não é de incentivo à polimatia. Se a gente incentiva a polimatia, eu imagino toda essa gama de juventude que a gente tem, por exemplo, tentando ser polimata, porque há um incentivo para isso no cenário de vocês, e falhando miseravelmente, porque esse é o mundo que a gente vive. Então, assim, nós não lamentamos o declínio da polimatia e eu tenho muito orgulho em me opor. Obrigada, Júlia. Para encerrar o debate da Casa do Governo, o IP, quando se sentir confortável, pode iniciar. Gente, vocês podem me ouvir? Fechou. Só colocar o cronômetro aqui. Começando então em 5, 4, 3, 2, 1. As duas oposições nesse debate trabalham numa leitura deficitária da realidade, segundo duas assunções fundamentalmente equivocadas que permeiam as duas casas. A primeira é de que o domínio extenso em disciplinas diversas é mutuamente excludente com a excelência em áreas específicas que evolui a ciência, e a segunda é de que é necessário adequar as pessoas a um sistema econômico imediatista e pouco contributivo ao conhecimento, como se fosse fiat do governo aceitar a primazia de um modelo econômico que está, na verdade, associado ao declínio da polimatia, e por isso mesmo merece ser criticado. Sobre a especialização garantir uma excelência que o domínio múltiplo não garantiria, a Jéssica já fez um bom trabalho delineando como a excelência no conhecimento não só é compatível com a interdisciplinaridade, como depende dela. Todos os períodos de maior produtividade humana no concernente à ciência, à filosofia e às artes foram marcados pela conjunção de duas ou mais áreas do conhecimento que modificaram o framework de pensamento segundo o qual se aborda um problema. Um exemplo, a imersão da psicologia cognitivo-comportamental, que se deu pela junção de conceitos de engenharia com conceitos prévios da psicologia por um indivíduo que tinha formação em ambas as áreas. Não porque ele fez uma aulinha de psicologia na graduação, né, Fabrício, pelo amor de Deus, mas porque ele se imergiu extensivamente em ambas as áreas.
Outros exemplos são a engenharia genética, a física quântica e a programação, todas áreas que são imprescindíveis ao progresso da humanidade e emergiram apenas quando alguém com domínio de duas áreas compatíveis teve a epifania de juntá-las na resolução de um mesmo conjunto de problemas. O Tavanello parece esquecer que dentro da própria ciência que ele pretende defender, para que dois especialistas dialoguem e contribuam aos seus respectivos trabalhos nessa divisão de responsabilidades que ele propõe, eles ainda precisam se entender, falar a mesma língua, e para eles falarem a mesma língua em uma época de confluência cada vez maior de várias ciências, eles precisam ter um conhecimento relativamente extenso de mais de uma área de excelência. Perceba como não estamos falando só de um exemplo específico e pouco contextualizado de precisão na pintura que a Saldanha traz, painel, mas estamos postando esse domínio geral como necessário ao progresso científico como tal. E aqui reside um ponto de relevância muito maior. No cenário oposto de hiperespecialização, o que ocorre é um sucateamento do conhecimento, porque, primeiro, perde-se a noção geral de problemas a serem resolvidos, que só se faz notável com a junção de dois conjuntos de problemas, como na psicologia, na genética e na bioética, e segundo, adentra-se uma espiral de especialização cada vez mais específica, que nós vemos, por exemplo, nas faculdades de ciências humanas, de que eu e a Jéssica fazemos parte, né, ela já citou o exemplo, em que o indivíduo passa 15 anos da sua vida pesquisando cada vez mais profundamente um parágrafo de uma obra obscura de um único autor armênio, custando com isso dinheiro dos cofres públicos, que é destinado a financiar pesquisas de que o Estado espera algum contributo social, ao invés de sequer conceber a demanda por um contributo mais claro à sua área, que vai de fato impactar global e palpavelmente a sociedade. No status quo Fabris, o fato de esse pesquisador ter tido uma ou duas aulas superficiais de história ao longo da graduação, evidentemente não basta para mudar essa realidade. É necessário domínio extenso, além de extensivo. E perceba aqui, painel, um ponto fundamental de diferenciação com o primeiro governo. Um GVEM nos apresenta o começo e o fim dessa tentativa de argumento, mas o meio paira no vácuo. Eles nos dizem que a especialização fecha as oportunidades de multidisciplinariedade. O começo, eles nos dizem que o domínio múltiplo abriria essas portas, portanto garantiria mais empregabilidade, inovação e qualquer outro impacto do guarda-chuva que eles tenham nos tentado enfiar água lá abaixo. O final, o grande problema é que eles não conectam o começo ao fim, ou nos mostram o como e o porquê a mecanização dessas asserções, de modo que a primeira oposição só vem apresente uma tese oposta, segundo a qual, na verdade, a especialização garante esses impactos. Nós tenhamos duas teses opostas, não comparativas, sem engajamento, parando no vácuo, e só resta a adjudicação, parâmetros arbitrários para colocar uma sobre a outra. Só a Jéssica vem aqui e apresenta mecanismos para a superioridade do domínio múltiplo a enfatizar, primeiro, a necessidade de multidisciplinaridade tanto para a evolução da ciência, já que é ela que garante soluções inovadoras revolucionárias ao conjunto prévio de problemas, e segundo, também o papel do talento que está implícito no discurso dela, já que ainda que uma pessoa polímata não alcance a mesma excelência em todas as áreas, o fato de ela estudar extensivamente todas elas garante que ela esteja, no pior cenário, em um lugar melhor em quesito conhecimento geral do que a pessoa que se contenta com o conformismo, e que nas áreas que a pessoa tem talento natural, ela ainda alcança a excelência, porque nessas áreas ela requer menos tempo do que a pessoa média para fazer. Então, nessa métrica individual extremamente limitada que traz a primeira oposição, há ainda apenas lucros e a excelência se mantém nos domínios permeados pelo talento natural. Perceba, Tavanello, que polimatia não é só dominar a pintura, a arquitetura e a ciência. De fato, isso é mais difícil atualmente, embora você não tenha dado nenhum motivo razoável para a gente crer que é impossível. A grande questão aqui é que a polimatia também é a junção de engenharia e genética, de ética e medicina, de políticas públicas e economia, em termos muito mais modernos, muito mais contemporâneos, que caracterizam a ciência atualmente. Agora, engajando com a segunda premissa equivocada, em que caem as duas oposições, que é de que seria necessário enquadrar as pessoas ao modelo social e econômico imediatista, a resposta é muito simples. Se esse modelo e suas máximas norteadoras vão contra o progresso científico, contra a demanda por contributo social no centro de conhecimento, contra a capacitação humana de maneira geral, então estamos muito confortáveis. E ali a nossa crítica ao declínio da polimatia é uma crítica mais extensa ao modelo econômico-social que enseja esse declínio. Com isso tudo em mente, vamos retomar os contributos da Jéssica segundo essas três métricas. Em relação ao progresso científico, já esgotamos isso aí. Em relação ao contributo social, a gente tem um sucateamento menor do conhecimento em áreas pouco expressivas ou relevantes socialmente, em que o indivíduo ou um conjunto de acadêmicos se debruça cada vez mais a fundo, já que há sempre uma pergunta a mais que pode ser feita sobre um tema, ainda que ele seja inútil e não dê retorno ao dispêndio que os cofres públicos ensejam frente às expectativas de retorno social. Em relação à capacitação humana, a Jéssica nos apresenta como incentivo à polimatia gera uma cultura de conhecimento, em que o conhecimento é valorizado pelo cidadão médio, que almeja permeá-lo em todas as suas formas, além de acarretar o impacto pragmático de associação, ser menos propensa a cair em informações falsas e fake news. As fake news operam numa lógica simplista. Um dado econômico, como por exemplo a queda de 0,5% do PIB de um ano a outro, pode ser instrumentalizada por qualquer polo do espectro político para apresentar uma certa ideia. O governo atual pode culpar o seu antecessor por suas políticas econômicas danosas a longo prazo, cujo impacto estaria sendo vivido só agora, portanto não seria culpa dele. Críticos ao governo atual podem culpar o governo atual por uma condição econômica alarmante e desastrosa no status quo.
E para que uma pessoa consiga saber quem está certo, ela precisa de mais métricas de intertexto. Não basta ela saber extensivamente a história do PIB brasileiro, saber enumerar cada um seguido do outro, sem saber associá-lo e contrapô-lo a métricas sociais, a ciência política, a própria lógica argumentativa e afins. Isso ela só vai ter se seu interesse for direcionado a mais de uma área e se ela for imbuída por uma cultura desde a sua infância no sistema educacional que valorize esses pesos e contrapesos do conhecimento, que a capacitem além informações de maneira mais dinâmica. Ainda que nem todas as pessoas tenham tempo para engajarem com a polimatia no mesmo nível, primeiro, como a Jéssica bem colocou, a inovação, via de regra, vem de uma elite, e os contributos dessa elite permeiam a sociedade como um todo. Então, não há prejuízo aqui. Então, grandes bostas nesse ponto, Júlia. E segundo, ainda que a criança no ensino fundamental não tenha o mesmo poder de influência que o Steve Jobs, ela vai, segundo essa cultura de valorização do conhecimento, ser imbuída culturalmente por uma mentalidade menos propensa a ser vítima das fake news e mais propensa a valorizar o pensamento crítico e a não aceitação imediata de dados rasos e sem contexto. Para finalizar, crianças ricas têm mais chances de serem polímatas porque o incentivo não precisa ser social, vem individualmente dos pais. O declínio privou os mais pobres dessa possibilidade. Com tudo isso em mente, e muitas outras, tenho muito orgulho em finalizar esse debate e propor. Obrigada, Fabiano. Para encerrar o debate, o líder da oposição, quando estiver preparado, pode iniciar. Obrigado pelo debate, pessoal. Estou sendo ouvido direito? Está tudo ok? Sim, sim. Ok. Então começo a minha fala em 3, 2, 1. Bom, primeiro eu queria realmente voltar a destacar o porquê que a segunda oposição, no caso, seria a vencedora desse debate. A primeira oposição já fez esse argumento anterior, acredito que a segunda oposição reforçou ele, não apenas aprofundou e aumentou a sua extensão, que é o do que a polimatia não é o modus operandi da ciência. As ciências, elas são feitas primeiro dessas especialidades por pessoas que necessariamente não têm esse nível de profundidade em vários nichos diferentes, porque primeiro ela tem que saber o seu próprio nicho para poder ir derivando e alcançar outros nichos pela própria função do conhecimento. A gente não pode simplesmente aprender tudo ao mesmo tempo, mas pode fazer isso por consequência. Há exemplo de artigos pequenos que são sintetizados posteriormente, né? Precisa ter, a inovação é dessa natureza, essa é a natureza, esse é o modus operandi da própria ciência. O modus operandi da ciência não é o da polimatia, é o da especialidade. Então, que a polimatia seria, assim, substituída pelo modus operandi natural da ciência, seria perverter a própria ordem das ciências, como já foi dita pela segunda oposição, só que não ficou tão explícito desta forma. O primeiro governo também comete um espantalho ao colocar a autoridade como excludente dessa participação exterior. A autoridade não exclui a participação exterior. Colocar o argumento de autoridade desta forma é um espantalho, porque pela própria natureza da academia científica, novamente pelo modus operandi das ciências, a natureza da academia científica é plural. Você precisa de ter vários especialistas em seu próprio nicho, ou até mesmo com mais de um nicho. Senão, você simplesmente não tem academia científica. Como que você poderia ter uma produção de conhecimento se você não possui todo aquele ambiente de pessoas que trabalham para aquele propósito? Então, reforço aqui que a própria natureza dos cursos universitários, a própria natureza dos magistrados, a própria natureza de todo esse ambiente que a gente chama de acadêmico é essa natureza e esse conjunto generalístico, porque a própria discussão, o próprio debate entre essas pessoas vai gerar uma síntese. Essa síntese pode ser dita como verdadeira ciência por causa dessa própria natureza. O método está sendo levado em conta, as suas proposições estão sendo levadas em conta, a forma como você faz isso está sendo levada em conta. Essa é a natureza da ciência. Você desalocar essa ordem da produção científica seria você perverter a própria ciência, como já foi dito pela nossa segunda oposição. E, posteriormente, o segundo governo também comete esse erro ao desconsiderar os ambientes da academia científica e ao reforçar as consequências desse espantalho do argumento de autoridade. Tem também o primeiro governo, que fala dessa extensão, mas o segundo governo reforça e continua a estender ele
de maneira quase que esdrúxula, que é a de que o cidadão médio seria pintado como essa pessoa quase que um imbecil frente às mídias. Isso é uma inverdade? Seria uma verdade em um ambiente ao qual as academias científicas não são respeitadas, até por causa da efetividade de um sistema de ensino que atualmente não é pautado nas especialidades em si, também não é pautado na polimatia, é quase que uma completa desordem. Então, você precisaria de ter um sistema de ensino que acarrete a esse desenvolvimento científico, a esse modus operandi científico, ao próprio método científico ou método empírico, como chamamos. Senão, você só perpetuaria realmente um status quo, mas aí você estaria colocando a ciência como simples ferramenta midiática. Então, não me parece muito científico você argumentar nesse sentido. E também, nesse mesmo argumento, tem as consequências, né, que o segundo governo continua falando, só que esquece que isso coloca uma pressão sociopsicológica naqueles participantes muito grande, como foi dito pela minha colega dupla do segunda oposição. Essa pressão psicológica pode ser ruim até para a própria produção do sistema científico. Então, cedo aqui ponto de informação. Obrigada. Noam Chomsky é o mais renovado linguista da atualidade. Sua teoria gerativista inovou por utilizar aspectos da biologia para explicar a geração da língua. Como você engaja com o fato de, se ele não fosse um polimata, ele não conseguir gerar esse tipo de conteúdo e inovação que, de fato, exemplifique e melhore a qualidade para várias áreas do conhecimento, e não só a linguística, mas também gerativo de computador, aplicativos, dentre outras categorias. Como se engaja que a inovação vem do polimata? Bom, como dito anteriormente, a gente não nega o sistema de polimatia. Sistema, a gente nega. A gente não nega que a polimatia vai existir. A polimatia vai existir, mas a gente coloca ela na ordem como ela existe, como sendo a exceção das exceções. Porque a polimatia seria essa síntese, seria o homem síntese de uma era. Então, precisa ter todos aqueles trabalhos menores, todas aquelas pequenas inovações para que se tenha essa inovação maior. Chomsky, ok, ele sabia bastante de biologia e conseguiu derivar isso para um sistema linguístico, justamente porque tinha esses trabalhos menores de pessoas que a gente sequer sabe o nome. Voltando aqui ao exemplo colocado pelo primeiro governo, e que eu reforço de que o FHC sabia de economia, era polimata, então por que ele não montou o plano real com um pequeno conjunto? Não, ele montou com uma ampla equipe de especialistas em economia. Ele é sociólogo de carreira, polimata, ok, concordamos, mas ele criou uma equipe de especialistas em economia justamente porque ele conhece a verdadeira produção científica. Ele sabe que esses especialistas reunidos vão gerar ciência de verdade, porque eles se preocupam com a formulação e o modus operandi e o respeito à ciência. Não seria respeito à ciência se ele não fizesse dessa forma. Essa equipe e os debates gerados naquela equipe que geraram um plano real, que geraram tantos os benefícios da década de 90 e do início da década de 2000. E coisas que seriam impossíveis se você desrespeitasse a formulação e o modus operandi da própria ciência. Então, você colocar o exemplo do FHC como o primeiro governo, ou do ponto de informação que eu cedi do Noam Chomsky, é simplesmente você novamente desconsiderar a ordem da ciência. Você está desconsiderando todos aqueles autores que você está indo pelo só um. Então, como que você pode afirmar que algo é ciência se você esquece todas aquelas pequenas produções? A ciência não é formulada das grandes mentes em sua completude. São formadas por pequenas mentes. Aí vem uma grande mente, às vezes sintetiza. Então, encerro a minha palavra aqui. Obrigada a todo mundo pelo debate. Eu vou encerrar a gravação agora e eu peço que vocês saiam da sala.